Olá pessoal, hoje o assunto aqui é levain sem glúten, né? Levain sem glúten, para quem não sabe, a gente começa a criar o levain sem glúten a partir de água e farinha, né? No caso aqui, farinha sem glúten. Depois eu vou explicar quais são essas farinhas que podem ser usadas para iniciar a criação do levain. Então, nessa mistura de água e farinha, com o tempo, ali vão se criando bactérias, se criando leveduras e também o ácido acético, até que ele se transforma em um fermento, né? Durante aí 7, 8 dias de fermentação e também de alimentação, que eu vou explicar mais adiante. Então, para quem não me conhece, sou Fábio Freitas e eu ensino pessoas a faturarem R$5.000 por mês fazendo pães sem glúten de fermentação natural do absoluto zero aí da sua própria casa, tá bom? Então, vamos lá. O levain, ele é mais conhecido aí também como massa madre, também sourdough, né? Que é um termo usado em inglês, né? O nome dele em inglês. E sourdough starter. Starter por quê? Porque o levain, depois que ele é criado, a gente sempre deixa a massa madre, né? Que vai ser a base dele, né? Vai ser o original ali. E a gente sempre vai pegando uma isca daquela massa madre, alimentando para criar o levain, criar o fermento para ser utilizado ali na hora da produção dos pães. Então, a massa madre, o sourdough starter, é aquela reserva que você tem lá guardadinho na sua geladeira, tá? Falando em reserva, antes de tudo, já vou falar aqui, aproveitar o gancho, que é muito importante você, depois que cria o seu levain, você ter um frasco, né, reservadinho ali com o seu levain, porque pode acontecer algumas coisas inesperadas, como cair, quebrar o vidro, né? Geralmente eu tô com o meu levain aqui, ó. Então, se você tem só esse pote aqui, ele pode cair e quebrar, aí você vai perder o seu levain, você vai ter que começar um levain do absoluto zero e demora uns 10 dias aí para ficar pronto, né? De 7, 10 dias para ficar pronto, aí vai depender muito, né? De como ele está sendo criado. Então é importantíssimo que você tenha essa sua reserva, deixe ele lá na geladeira. Então sempre que você vai fazer pão, você vai retirar ali aquela isca e alimentar ela para você poder começar suas produções. Só que essa massa madre também, ela tem que ser, pelo menos em cada 7 dias, ela precisa ser alimentada, tá? Não pode demorar muito tempo, assim ele vai estar sempre forte, sempre saudável, sempre ativo, né? Vai ser mais fácil de você ativar o seu fermento, tá? Então, para criar um levain, um levain sem glúten, né? São utilizados, logicamente, farinhas sem glúten. As farinhas que você pode usar são farinha de grão de bico, farinha de feijão branco, farinha de arroz, tanto a integral quanto a farinha de arroz branco. Você pode usar também farinha de trigo sarraceno, pode utilizar farinha de aveia, farinha de amêndoas, farinha de castanha de caju, qualquer tipo de farinha, farinha de quinoa, de amaranto, qualquer tipo de farinha, tá? Qualquer farinha pode fermentar e se transformar em um levain. As farinhas mais comuns, né, que são utilizadas, por sinal, é a que eu utilizo aqui para fazer o meu, né, para alimentar o meu fermento, é a farinha de arroz junto com a farinha de grão de bico. Porque a farinha de grão de bico, né, ela é rica em proteínas, e proteína ajuda a deixar o fermento mais forte, né? Então, assim, ele vai ter um melhor resultado, vai desenvolver melhor, né? Tanto na hora que alimenta ele, para ele poder desenvolver, para ele chegar no momento correto de usar ele, tanto na produção do pão também. Esse fermento, eu comecei a fazer ele, quando eu criei ele, eu fiz ele com farinha de trigo sarraceno. Então, fiz com a farinha de trigo sarraceno e farinha de grão de bico.
E com o tempo, né, depois que ele já estava formado, né, já tinha utilizado ele várias vezes, aí eu resolvi mudar a farinha que eu estava usando. Eu troquei a farinha de trigo sarraceno, comecei a alimentar ele com farinha de arroz. Então, farinha de grão de bico e a farinha de arroz. Parei de utilizar a de trigo sarraceno. Para quem não conhece, trigo sarraceno não é trigo, tá, gente? Não tem glúten, é um outro tipo de farinha, um outro tipo de cereal. Então, quando você vê trigo sarraceno, não tem nada a ver, não tem ligação nenhuma com o trigo, beleza? Outra coisa, então eu fui aos poucos mudando, né? Porque a farinha de trigo sarraceno, ela tem umas manchinhas muito parecidas com a farinha de trigo integral mesmo, tá? Ela tem ali ela é mais clara, mas também tem umas mais escuras no meio, né? Então elas são manchadinhas ali. Então muito parecido com farinha integral. E eu, quando eu ia fazer pão, não gostava que ficasse aquelas manchinhas no meio do meu pão, né? Então, aí por isso que eu resolvi mudar. Então é totalmente possível você iniciar o seu levain, né? Começar a criação dele com levain e depois que ele já estiver formado, você começar a alterar por outro tipo de farinha, beleza? Mas farinhas mais utilizadas hoje são, e a que eu utilizo e gosto muito, é a farinha de grão de bico com a farinha de arroz, beleza? Pode fazer só com farinha de grão de bico também, mas eu acho que fica muito forte o sabor, né? Porque a farinha de grão de bico ela tem um sabor bem característico, então deixa um sabor residual muito grande, na minha opinião, e eu não gosto muito. Então, por isso que eu coloco metade de uma farinha e metade de outra. Metade de grão de bico e metade de arroz, tá? Então fica uma porcentagem muito boa. Lembrando que a farinha de grão de bico é rica em proteínas, assim como a de trigo sarraceno também. Então, isso promove bastante benefícios aí na hora da criação do seu levain e também na utilização na hora de começar a produzir seus pães aí, tá bom? Então, eu já expliquei aqui a diferença entre o starter e o levain, né? O levain é a hora que ele já está criado ali para poder estar pronto para ser utilizado. E o starter é aquele que fica lá na geladeira, guardadinho, que é a massa madre. Sempre que você vai utilizar, você vai lá e pega uma isca e alimenta para você utilizar, tá bom? E lembrando que a massa madre tem que ser utilizada, tem que ser alimentada pelo menos uma vez por semana para ela manter ativa ali. E falando em ativar fermento, né, existe duas formas aí que você pode optar por manter o seu levain ativo. A pessoa que ela não produz todos os dias, ela pode manter esse fermento guardadinho lá na geladeira. Eu produzo 2 vezes por semana, 1 vez por semana apenas. Então você pode deixar o seu levain guardado na geladeira e quando você for alimentar esse levain, você pode tirar ele minutos antes, 1 horinha antes, para ele perder o gelo, né? Perder o gelo, porque quando ele está num ambiente gelado, na geladeira, né? No caso, que ele está ali numa temperatura baixa, entre 6 e 7 graus, 4, 5, 6, 7 graus, eles adormecem. Essas bactérias e leveduras, elas adormecem, né? Ficam preguiçosas. Então você precisa deixar ele perder aquele gelo e assim você começa a alimentar o seu levain para ele ativar, depois que ele baixa um pouco, ele sobe um pouco a temperatura, né? Então aí você pode alimentar ele e utilizar na sua receita. Mas dependendo dos dias, né, que ele está ali na geladeira, ele vai demorar, né? Diz que ele não é alimentado, ele vai demorar para ativar, para ficar um fermento forte novamente. Então você precisa alimentar ele mais de uma vez. Por exemplo, eu, quando deixo ele lá 3, 4 dias, eu sempre alimento ele 2 a 3 vezes antes de utilizar, porque assim ele vai recuperar as forças, né? As leveduras, quando você deixa o fermento muito tempo se alimentar, as leveduras ficam com fome, porque elas se alimentam daquela farinha que está ali presente, né?
um levain, quando você alimenta. Então você tem que alimentar, elas vão começar a digerir aquela farinha ali do levain que você alimentou e assim vão ficando fortes novamente, ficando ativas. Então por isso que é importante sempre estar, quanto mais forte o seu levain, melhor. E quanto mais você alimentar ele, mais forte ele vai ficar. E outra coisa, quando você deixa o seu fermento por muito tempo na geladeira, ele vai ficando ácido. Ele vai ficando muito ácido e assim ele fica com um cheiro mais um cheiro de acetona. Aquilo ali é sinal de que seu fermento está com fome e está precisando ser alimentado. E quando você faz um pão que você não tira essa acidez do pão, você deixa ele muito tempo ali sem alimentar, alimenta uma vez só ou duas, né? Sendo que duas não é o suficiente para deixar ele forte novamente, para deixar ele, para tirar aquele cheiro de acetona que ele tá. Então, quando você faz um pão com ele nesse estágio, o seu pão vai ficar azedo. Por isso que tem muitos pães de fermentação natural por aí que tem aquele gosto azedo, né, por conta dessa alimentação. Então, para tirar a acidez do fermento, para que o seu pão não fique tão azedo, você pode alimentar ele 2, 3, 4 vezes, dependendo do tempo que ele ficou armazenado lá, sem ser alimentado, tá? E você vai perceber pelo cheiro. Quando eu alimento meu fermento, eu cheiro ele, a primeira vez nem se fala, né? Que você cheira, você já sente de cara já aquele cheiro ácido de acetona. Então, você vai alimentando, quando ele chegar no pico, você vai lá, sente o cheiro dele de novo. Se tiver aquele cheiro ainda de acetona, aquele cheiro ácido, você alimenta ele novamente. Porque dá para identificar muito bem. Quando ele não está mais ácido, tão ácido, ele tem um cheiro mais lácteo, né? Lembra muito um iogurte, quando você cheira ele que ele está com acidez mais baixa, né? Já está pronto para ser utilizado. Então ele tem esse cheiro lácteo. E também você sente um pouco o cheiro das farinhas, né? Principalmente da farinha de grão de bico. Então, esta é uma forma de quem opta por deixar ele na geladeira e utiliza menos, né, durante a semana. Então, essa é uma opção para ativar o fermento e utilizar ele. Então, ele vai chegar no pico, né? E o que é esse pico? O pico do fermento é quando ele atinge o potencial máximo de crescimento dele ali no pote, né? No caso aqui, ó, esse meu fermento ele já perdeu o pico porque ontem eu não utilizei ele, então ele chegou no pico e baixou, tá? Então eu não alimentei ele ainda. Então, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo que ele tá essa mancha aqui que vocês podem ver, ó, tá? Foi até onde ele chegou. Ele chegou até ali foi o pico dele, ó. Aí ele fica ali, se mantém, né, por um tempo no pico. Isso é uma coisa muito importante também que você tem que saber quando você começar a produzir seu levain, né? Marcar o tempo que ele permanece no pico para você poder ter uma noção na hora que você for fermentar seu pão, para você saber quanto tempo mais ou menos ali seu pão vai continuar fermentando, para você poder saber a hora que ele já está pronto, para você poder manipular ele novamente e levar ao forno, né? Então é importante você saber o tempo de pico. E quando ele está no pico também ele fica assim, ó, ele fica oval, né? Na hora que ele cresce. Aí a hora que ele passa do pico, aí ele começa a baixar novamente, né? Aqui estão vendo que ele está cheio de bolha, né? Então ele está bem fermentado. Olha aí. Bem fermentado, né? Aqui hoje eu não poderia usar ele se eu quisesse fazer uma receita. Não está assim, com cheiro, tá? De acetona. Então aqui eu poderia alimentar ele 1, 2 vezes que ele já estaria apto para ser utilizado. Então essa é
a maneira de que você pode usar ele se você não faz pão todo dia. Se você faz pão todo dia, você pode utilizar ele, deixar ele fora da geladeira. Daí você vai ter que alimentar ele de 2 a 3 vezes por dia. Aí como que você vai fazer? Você vai ter que saber o tempo que ele leva para atingir esse pico, né? Você vai ter que fazer anotações, pegar seu caderninho e falar, meu fermento, quando eu alimento ele fica no pico ali por 3 horas, que é o normal quando ele está dentro de uma temperatura ambiente ali que está entre 23 e 26 graus. Ele demora de 3 a 4 horas para atingir esse pico. Então, se você colocar de 3 a 4 horas, dentro de 24 horas que nós temos um dia, você teria que alimentar ele muitas vezes, né? Mas existe uma forma de você retardar esse desenvolvimento do fermento. Algumas formas, né? Por exemplo, você pode diminuir a quantidade de isca da que você vai utilizar, né? A gente costuma alimentar ele com uma quantidade de isca, a mesma de farinha, né? Por exemplo, 100 gramas de farinha com 100 gramas de isca. Agora a água, muita gente fala de, por exemplo, que né, para alimentar, que seria uma parte, são 3 partes iguais, uma parte de farinha, uma parte de isca e outra parte de água, né? Mas aqui esse fermento sem glúten, o levain sem glúten, eu particularmente não sigo muito essa regra. Eu coloco uma quantidade de água maior nele, deixo ele mais hidratado mesmo, né? Com um ponto ali de papinha, né? Que você pega assim, ela escorre na colher. Então eu não sigo essa regra, sigo a regra da quantidade de farinha e a quantidade de isca. Então, voltando para falar como você pode retardar esse crescimento do fermento, você pode colocar uma quantidade menor de isca e colocar uma quantidade maior de farinha e água. Então assim, ele terá mais farinhas para digerir ali, para se alimentar, então ele vai demorar mais para atingir o pico. Então você pode fazer, por exemplo, colocar ali 10 graminhas de fermento e 50 de farinha, né? Mais a água. Então vai estar 5, né? Então uma quantidade bem menor de isca e 5 vezes mais a quantidade de farinha. Então ele vai demorar. Então se ele demora 3 a 4 horas, aí ele vai praticamente triplicar o tempo de fermentação, tá bom? Então esta é uma forma de você retardar. Outra forma é você deixar ele, alimentar ele ali com água gelada, que as leveduras elas gostam de ambiente quentinho, né? Vocês se lembram quando antigamente, quando nossos avós, pais faziam pães, eles sempre procuravam um lugar mais quentinho da casa para colocar o fermento, o pão depois de pronto, né? Então é a mesma coisa com o levain. Então, se você quer retardar, você tem que evitar o máximo deixar ele num ambiente muito, muito quente. Então, se você tem sua cozinha muito quente, você leva ele para outro ambiente, tá? Deixa ele na sala, no quarto, qualquer lugar, menos no lugar da cozinha, né? E também alimente ele com água gelada. Não é tão eficiente porque a água gelada, rapidamente ela vai esquentar novamente, né? Então não é tão eficiente, no meu modo de ver. O modo mais eficiente de retardar mesmo é as proporções aí de alimentação da farinha e também da isca. Aí você pode manter ele. Como você produz todo dia, isso vai facilitar para você. Porque você sempre terá o seu pão, o seu fermento pronto para ser utilizado, né? Se você do nada resolveu fazer um pão, nossa, meu fermento está aqui. Você não precisa alimentar ele, esperar 3 horas para ele
atingir o pico para você poder utilizar ele, né? Então, aí vai esperar mais para a massa fermentar, então você sempre está mantendo ele ativo ali, principalmente para quem vai produzir para vender. Eu aconselho, né, desde que seja todo dia, eu aconselho que mantenha ele sempre na temperatura ambiente, não deixar muito tempo sem alimentar na temperatura ambiente, não pode esquecer, tá? Se deixar ele muito tempo na temperatura ambiente, ele vai morrer, você vai perder seu fermento. Então, para quem produz todo dia, eu aconselho deixar ele na temperatura ambiente sendo alimentado desta forma aí, porque sempre que precisar você terá ali já ele pronto para ser utilizado, e isso vai agilizar a sua produção, tá? Então, esse daí foi mais uma dica para você. E quando você cria, né? Tem muita gente que não tem muita paciência quando vai criar um levain, por exemplo. Muitas coisas podem influenciar no desenvolvimento quando você começa a criar o seu levain. Por exemplo, no primeiro dia você vai adicionar ali farinha e água no seu pão, no seu fermento, até que ele comece a fermentar. E tem muita gente que não tem paciência. Talvez você faz ele, deixa ali 24 horas, ele não dá sinal de fermentação, ou tá dando, mas a pessoa não percebe que aquilo ali que está acontecendo ali é um sinal de fermentação. Então precisa ter muito atento e saber quais são esses sinais. Então vou explicar aqui para você um pouquinho sobre quais são esses sinais de fermentação para você não desistir do seu fermento aí, jogar fora e começar tudo de novo, tá? Então depende muito da temperatura que está o ambiente que está sendo preparado, esse levain, que está criando esse levain. Vai depender de outra coisa, do tipo de farinha que você está utilizando, né? Então esses tópicos aí podem influenciar diretamente na fermentação, tá? Ou pode ser mesmo que ele não esteja desenvolvendo, mas tem que ter calma, esperar para saber se está ou não. Então, os sinais de fermentação, a primeira coisa você vai observar se ele vai estar com bolhas, né? Igual essas aqui que eu mostrei, que o meu tá cheio de bolhas, ó. Então, primeira coisa é esse sinal, as bolhas. Outra coisa, ele começa a mudar de cor, né? Você coloca uma farinha que seja mais escura, ele vai clareando ali aquela farinha, né? Então, mudança de cor é outro fator que pode indicar para você que tá rolando ali uma fermentação, né? Então, calma e espere o fermento, tá? Tem o tempo dele, então, e cada caso é um caso. O meu pode fermentar rapidinho ali, o seu, de outra pessoa pode que não fermente, né? Outra coisa é a mudança de cheiro. Mudança de cheiro também, sinal de fermentação. No início, principalmente, se você começa a fazer seu pão e você começa, a hora que você abre, você sente que está um cheiro forte mesmo, cheiro fedorento mesmo, né? Fica bem, um odor bem forte mesmo. É normal, tá? Não tá estragado o seu fermento. Seu fermento não vai estar estragado. Muita gente acha que abriu, tá aquele cheiro forte, fedorento ali, tá achando que, vou jogar fora, que estragou. Isso aí é normal de acontecer. Por quê? Quando você cria, você coloca água misturada com farinha, vai começar uma briga ali das bactérias boas e das bactérias ruins. As bactérias ruins são as bactérias que causam esse odor, tá? As boas depois que vão prevalecer, né? Pode, na maioria dos casos, né? Que é o normal de acontecer, são as boas prevalecerem e não as ruins. Por isso que quando ele está pronto, né? Que as boas prevaleceram e começou a criar ali as leveduras também, ele vai ter aquele cheiro mais lático e não vai ter esse cheiro horroroso aí. Então é normal, como eu disse, vai estar começando a rolar ali aquela briga entre as bactérias boas e as ruins, e
Então vai ter esse cheiro mesmo, você não precisa jogar o seu fermento no lixo, tá? Senão você vai perder tudo que você fez e vai ter que começar tudo novamente. Outra coisa é o aumento de volume, né? Talvez ele é um sinal de que está funcionando, que está fermentando. Talvez demore mais, porque todo o processo, né, como eu já falei no início, né, que foi o primeiro que eu falei, que foi a formação de bolhas, né, tal. Então, volume, talvez ele não cresça, né, por causa da farinha, da temperatura. Então, tenha calma. Você sentiu que ele desenvolveu, sentiu que ele começou a criar ali começar a subir de volume, né? É sinal que está fermentando. Então, bora lá que vai dar certo o seu levain. E a textura também, né? A textura dele muda, ele vai estar mais líquido, né? Quando você faz essa mistura, né, de farinha, quando você inicia, e com o tempo ele vai ficando mais firme, né? Vai ficando uma mistura ali mais firminha e tal. Se ele ficar com água por cima ali é normal também, né? Muita gente fica com medo, acho que estragou, que ele começa a criar uma leve camada de água por cima ali, mas é normal, até porque é farinha e água que estão aqui dentro do frasco, né? Então, é normal aquela camada de água. Então, esses aí são alguns dos sinais de que seu levain tá desenvolvendo e vai dar bom para você, tá? Você vai ter sucesso aí na criação do seu levain. Para criar, gente, como vocês estão vendo aqui, ó, um vidro de óleo de coco, né? Esse vidro com tampa, tá? Esterilizado, é bom esterilizar o seu vidro antes de utilizar ele, porque se tiver alguma contaminação nesse vidro, vai contaminar o seu fermento, né? Então, contaminando seu fermento, ele vai embolorar e você vai ter que jogar fora, vai ter que dispensar ele. Então é importante esterilizar o vidro antes, né? Esterilizar muito fácil, só ferver ele, lava ele bem lavadinho antes, né? Depois você ferve uma água e deixa ele lá uns 5 minutos dentro daquela água bastante quente e ele estará esterilizado. Uma colher também para você utilizar, eu recomendo que use uma colher limpa, uma colher de inox, né? As que a gente consome mesmo, não tem problema. Tem mitos aí que dizem que não pode ser usado colher de inox para poder alimentar o fermento. Desde quando eu criei esse fermento tem quase 2 anos. Eu sempre utilizei a colher, né? Sempre limpinha, para não ter essa possibilidade de contaminação. E também e é isso, né? Tudo esterilizado, tudo limpinho, tá? De vez em quando você pode tirar ele daqui, né? Esse fermento, lavar o seu vidro, né? Para ele estar mais higienizado. E a água, né? A água que você pode utilizar, não use água de torneira, tá? Porque pode conter bactérias ali também ou cloro, né? Cloro também vai influenciar aí no desenvolvimento e na criação do seu levain. Então, utilizar água filtrada ou então água mineral. Essas são as águas ideais aí para você alimentar o seu fermento, criar e também alimentar. Não coloca água de torneira porque por causa do cloro vai matar seu fermento. Por tanto trabalho para criar ou no processo de criação mesmo ali, você vai perder todo o seu trabalho. E para deixar seu fermento mais forte, né? Tem gente que confunde fermento forte, né? Que acho que demora muito para ele chegar no pico. É importante que ele chegue no pico. Quando tá frio, gente, ele fica preguiçoso, né? Como eu disse, quando você coloca ele na geladeira, ele demora mais para desenvolver. Esse meu aqui, ele já tá tão maduro, né? Ele tá um levain maduro. A gente costuma dizer que o levain maduro
No caso desse meu aqui, porque já faz tempo, faz 2 anos que eu tenho esse fermento. Então ele tá maduro. Um levain jovem é aquele que acaba de ser criado ali, né? Então ele está jovem ainda, pode ser que ele demore mais para quando você faz uma massa com ele demore mais para desenvolver seu pão. Então, para você deixar seu fermento mais forte, você pode falar, nossa, eu tô com pressa aqui, preciso que ele chegue no pico mais rápido para eu poder utilizar ele na receita. Você pode utilizar uma técnica, que é colocar uma quantidade maior de isca do seu levain, né, para uma quantidade menor de farinha. Tipo um 2-1, né? Coloca duas quantidades de isca para uma quantidade de farinha. 200 gramas de isca, 100 de farinha e a água. A água eu não estou falando proporção aqui porque eu gosto de utilizar esse método aí de deixar ele no ponto da papinha aí. Se você quiser também fazer também pode fazer, que é a quantidade de farinha, mesmas quantidades de farinha, água e isca também pode fazer. Então nesse caso aqui, para deixar seu fermento mais forte, eu quero que meu pão cresça mais rápido e tal, você pode usar essa técnica. Você coloca uma quantidade maior de isca para uma quantidade menor de farinha, assim ele vai desenvolver mais rápido e você vai conseguir fazer um pão aí com uma agilidade maior, beleza? Então, gente, hoje eu queria falar sobre levain é isso. Então, para criar ele é muito fácil, é só farinha e água. Tem gente que usa maçã, abacaxi, açúcar, ameixa, frutas, né? Que a fruta começa a fermentar ali, daí você já tem aquela água fermentada, então ele agiliza um pouco mais o processo de ácido, né? Porque ele já está ácido ali, aquela água com alguma fruta, mas não é necessário. Esse meu eu criei ele só com farinha e água, 7 dias também, 7, 8 dias ele já estava pronto para ser utilizado. Então, para criar é isso aí, a dica que eu dei. Você precisa de um frasco desse, precisa ser esterilizado e as farinhas para você iniciar. Qualquer farinha que você quiser fazer seu levain, você pode utilizar, tá? Sem glúten, tá, gente? Eu ouço muita gente perguntando se confunde, né? Que o levain sem glúten pode fazer com trigo. Não pode, né? Farinhas, trigo tem glúten. Então não pode ser utilizado. Tem que ser utilizado essas farinhas que não contêm glúten. Aí seu levain será um levain sem glúten. Então se você utiliza farinhas que não contém glúten para fazer seu pão, aí você coloca um levain com trigo, então já contaminou ali, já não é mais, beleza? Então é isso aí, gente. Hoje falei algumas coisas aqui sobre o levain, né? Levantei algumas dúvidas, né? Alguns modos de preparo e tal. Tem muito mais para falar sobre levain, né? Muita informação, mas hoje, nesse tempo que eu tive aqui, foi para trazer essas informações para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, dá um like aí no vídeo, tá? Se inscreva no meu canal para me ajudar a crescer, para poder levar mais informação para as pessoas que precisam, né? Para aprender a fazer um pão sem glúten e também para as pessoas que queiram ter uma renda extra. Lembrando que é super possível fazer uma renda extra, faturar até R$5.000 por mês fazendo e vendendo pães sem glúten, diretamente de casa, sem precisar de utensílios caros, tá? Dá para fazer somente com os utensílios que você tem aí na sua casa, assar no seu forninho, beleza? Então, é isso aí, gente. Até a próxima.